honra e alegria que estamos aqui reunidas para falarmos sobre o estudo da carta de Tiago. Agradecer pela vida é reconhecer diariamente o amor de Deus para conosco. Agradeço a Deus por essa oportunidade que só nos engrandeceu. Eu me chamo Berenice Covolan e gostaria de apresentar nosso grupo, que juntas realizamos este importante trabalho. Temos a Melry Ferraz, Regina Faé, Silvânia Nicoletti, Tereza Faé. Carta de Tiago. Nesse trabalho, vamos falar sobre a carta de Tiago. Ela foi escrita no ano 49 depois de Cristo, em Jerusalém, e dirigida aos judeus convertidos ao senhorio de Cristo. Tiago era meio-irmão de Jesus e o filho mais velho de José e Maria. Foi dirigido pelo Espírito Santo para instituir os primeiros cristãos depois do martírio de Estevão. Tiago foi um dos pilares da igreja primitiva. Ele estava como moderador do primeiro concílio da igreja em Jerusalém, após o Pentecostes. Isso significa que ele foi um dos bispos do início da era cristã. Até recebeu um apelido de joelho de camelo pela dedicação à oração. Esta carta foi escrita para dar uma doutrina de condutas práticas de como o cristão deveria se comportar na sua vida cotidiana através da fé. Com semelhança aos escritos do Antigo Testamento, traz à memória aos leitores os sábios conselhos bíblicos do livro de Provérbios. As orientações sobre a ética e o comportamento dos crentes instrui sobre ganhar sabedoria através da palavra de Deus, dominando a língua e as paixões da carne, demonstrar fé e submeter aos planos de Deus, tendo coragem no dia do sofrimento e como se comportar com perseverança apesar das provações. Nosso texto, Tiago capítulo 3, dará ênfase nas orientações dadas sobre o domínio da língua e consequências geradas tanto para a construção quanto para a destruição. Daremos início ao nosso estudo, onde farei perguntas ao grupo. Regina, qual o cuidado que devemos ter com a nossa língua? Bom, em Tiago 3:3, vamos escutar o que a Bíblia fala. Ora, se pomos freios na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Também em Tiago 3:4, observai igualmente os navios que, sendo tão grande e batidos de rijos ventos por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Deus quer nos mostrar que devemos ter muito cuidado com a nossa língua, pois o mesmo pode acontecer conosco. A nossa língua, esse instrumento minúsculo, é como freio na boca do cavalo e o pequeno leme dos navios. A nossa língua dirige as nossas vidas. Ela nos faz virar para a direita ou para a esquerda, nos faz andar para frente ou para trás. Pode travar as nossas vidas, pois tudo que sai das nossas bocas contamina nós mesmos, nos faz mal e nos domina. Temos que tomar muito cuidado com o que falamos, pois isso é muito sério. Prestem muita atenção. Maria Tereza, sabemos do poder da palavra que ela gera vida ou pode nos prejudicar. Fale um pouco das consequências da maneira de falar. A fala pode gerar vida, frutos doces, pode pacificar, mas o falar pode ser veneno mortal, se tornar uma arma poderosa para machucar a quem ouve, pode causar feridas a quem ouviu por anos ou para sempre. Você pode citar alguns exemplos? Exemplos a não serem pronunciados. Você não deveria ter nascido, não deveria ter casado com você. Por que você não morre? Te odeio. Você não consegue, você é burro. A palavra fere também quem as pronuncia, pois quem usa a boca para amaldiçoar, criticar e falar mal, também tem sua vida prejudicada. Exemplo bíblico.
2 Samuel 6:20. Voltando Davi para abençoar sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com ele e lhe disse: Que bela figura faz o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas e de seus servos, como sem pejo se descobre um vadio qualquer. Mical não estava em comunhão com Deus. Ela deixou que as tribulações de sua vida fossem transformadas em amargura. O coração dela agora era um coração amargo, sem perdão. Ela deixou sair pela boca o que estava em seu coração. E Davi, o homem segundo o coração de Deus, estava nesse momento dando pulos de alegria e fazia verdadeira adoração ao Senhor, pelo retorno da Arca da Aliança a Jerusalém. Mical, não compreendendo os motivos do seu marido e pensando que ele tinha se rebaixado diante do povo, repreendeu-o e o desprezou. Por esse motivo, Mical não teve filhos até o dia de sua morte. Melry, você pode citar dentro do nosso estudo um exemplo bíblico? Eu vou ler Levítico 19:16. Não andarás como mexeriqueiro entre teu povo. Não atentarás contra a vida do seu próximo. Eu sou o Senhor. Silvana, o que você gostaria de falar sobre maturidade espiritual? Como isso é gerado em nós? São 3 características de quem tem maturidade espiritual: o controle da língua, o cuidado com os necessitados, a pureza pessoal. O Pai nos trouxe ao novo nascimento pela palavra. Crescemos pelo ouvir e obedecer a palavra. Alcançar a maturidade espiritual é um desafio na vida cristã. Amadurecer espiritualmente é passar da forma imatura de pensar e agir para a forma madura. Trocar a mentalidade carnal para a mentalidade de Deus. A maturidade está ligada ao nível de relacionamento que temos com Deus. É fruto de um coração cheio de fome e sede de Deus. O amadurecimento não é um processo espontâneo. É necessário um investimento espiritual a ser feito. A nova criatura não vive mais pelo que ela acha, pensa ou quer. À medida que vamos nos aproximando de Deus, nos moldamos a Ele. As ações e reações de Jesus devem ser inspiração para nossas próprias ações e reações. Dicas para alcançar a maturidade espiritual: ler a Bíblia regularmente, orar constantemente e viver de acordo com o que se diz acreditar na palavra de Deus. Em Mateus 12:36, Deus diz que daremos conta de toda palavra torpe no dia do juízo. Em Tiago 1:26, ele está dizendo que nos consideramos religiosos, mas não freamos nossa língua. Estamos enganando a nós mesmos, pois nossa religião é falsa. Precisamos buscar a maturidade espiritual e ter discernimento ao falar e ao ouvir. Silvana, cite um exemplo bíblico. Romanos 12:2. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação de sua mente, para que sejam capazes de experimentar e compreender a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Melry, o conhecimento desse assunto é para trazer culpa ou condenação? Ao denunciar nosso pecado, o Senhor não quer trazer culpa ou condenação, mas nos libertar do pecado e nos capacitar a usar uma linguagem que exalta e glorifica a Deus. Regina, o que sabemos sobre murmuração? Pode nos explicar? Claro. Murmuração é soltar veneno pela boca e engolir novamente. A nossa língua dirige nossa vida. Muitas coisas não recebemos de Deus por causa da murmuração.
Sabe por que Israel não entrou na terra prometida? Foi de tanto murmurar, reclamar, maldizer e atacar a Moisés e a Deus. Em Números 21:5, e o povo falou contra Deus e contra Moisés: porque nos fizeste subir do Egito para que morramos nesse deserto, onde não há pão nem água, e a nossa alma tem fastio desse pão vil. No reino de Deus, tudo acontece através da palavra. Por isso, não murmure, mas declare a palavra de Deus. Declare. Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. Salmo 23:1. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Josué 24:15. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Continuando, Regina, gostaria de perguntar a você sobre fofoca. Nós devemos cuidar do que falamos e ouvimos e o quanto temos de cuidar de não falar dolosamente. Podemos imaginar o mal da fofoca e como ela traz destruição. Fale sobre isso. O que devemos fazer contra a fofoca? Tiago 4:11-12. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não é observador da lei, mas juiz. Um só legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Deus abomina esse tipo de pessoa que fala mal do irmão, que mentem, difamam, semeiam contendas e destroem pessoas e famílias. Aqueles que falam mal um dos outros estão quebrando o segundo maior mandamento da Bíblia: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Onde existe amor, não existe fofoca e maledicência contra seu próximo. Na Bíblia, a fofoca é vista como algo mau e abominável. Deus condena essa atitude. A fofoca é como telefone sem fio. Sai de uma forma e chega de outra totalmente diferente. Não façamos isso. Devemos praticar a fofoca inversa. Fale bem de todo mundo. Fale bem do seu irmão. Elogie as pessoas. Fale bênção. Fale a palavra de Deus. Melry, nossa fala exalta ou glorifica a Deus? A língua pode ser inflamada pelo inferno e precisamos entender que quando nossa forma de falar não está alinhada ao padrão de Deus, mas a Satanás e ao inferno, o que estamos reproduzindo não é o que o Senhor espera de nós. Pelo contrário, Ele condena e precisamos extirpar das nossas vidas. Maria Teresa, você poderia explicar qual sua opinião sobre a postura e a santidade no modo de falar do cristão? A santidade deve estar presente em nossos lábios pela forma de falar e, como cristãos, temos de ter consciência do que está em nossos pensamentos e sentimentos. Isso irá transbordar da nossa boca. Nosso crescimento espiritual deve a nos levar a desprender da velha vida para uma nova vida, onde não haja maledicência e difamação. A maledicência nos leva à condenação, maldição, nos corrói e nos afasta do reino de Deus. O cristão deve substituir palavras malditas por palavras de bênção. A verdadeira espiritualidade nos leva a curar, crer, perdoar, e não a julgar e maldizer. Pensar antes de falar e, na dúvida, silenciar. Silvane, cite uma passagem bíblica. Em Provérbios 11:12, diz assim: o que despreza o próximo é falta de senso, mas o homem prudente, este se calma. Melry, agora eu gostaria que você citasse um versículo sobre o que estamos falando. Em Salmo 15:3, o que não difama com a língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Silvânia,
nos dê exemplo de como a língua tem um poder de dirigir uma multidão. Ela pode ser conduzida para o bem e para o mal, dependendo da maneira de falar? Sim. Em 1960, nos Estados Unidos, Martin Luther King, no estado do Alabama, ficou muito incomodado com a segregação racial e começou uma verdadeira revolução, não de guerra, mas com amor, conversando, a revolução da paz, convencendo as pessoas a reagirem de forma diferente. Em 1963, ele leva ao ápice o movimento, onde 200 mil pessoas em Washington estavam ali para levantar uma bandeira contra a segregação racial, algo tão desumano que fere o coração de Deus, imoral. E ele teve coragem de se posicionar. Uma frase famosa marcou muitas gerações. É que ele tinha um sonho, que seus filhos, quando crescessem, não fossem julgados pela nação pela cor da pele, mas sim pela dignidade e caráter. Essa revolução recebeu o Nobel da Paz em 1964 e foi sancionada uma lei pela paz. Ao contrário de Martin Luther King, Adolf Hitler, já com uma fala enraizada no ódio, manipulador e cruel, um dos maiores oradores que o mundo já conheceu, enfeitiçara multidões, levando a entrarem em guerras insanas, causando a morte de 60 milhões de pessoas, 6 milhões de judeus, 1,5 milhão de crianças. Diante disso, podemos ver exemplos sobre o poder da nossa língua. Temos abençoado pessoas? Temos levado a palavra de Deus? Ou adoramos ao Senhor uma hora e depois estamos maldizendo nossos irmãos, vizinhos e até familiares? Ferimos pessoas e somos feridos pela irracionalidade e total descontrole das emoções. Que a partir de hoje possamos fazer com que nossa boca seja para glorificar a Deus, exaltar e abençoar vidas sedentas de ouvir a palavra de Deus. Deus criou tudo através da palavra. Em Gênesis 1:1, Deus disse: haja luz, e houve luz. Ele nos fez a imagem e semelhança dele. Deus era o verbo, que são palavras. Ele faz tudo pelas palavras. Por isso, nossas palavras têm tanto poder. A raiz de todos os problemas é a imaturidade espiritual. Para combatê-la, é preciso viver de forma digna de Deus. Nos dias atuais, temos dificuldade em colocar em prática o que professamos. Em Tiago 1:26, a verdadeira religião é cuidar do próximo, ajudar os órfãos e as viúvas e frear a língua. Ele está dizendo que nos consideramos religiosos, mas não freamos a nossa língua. Estamos enganando a nós mesmos, pois nossa religião é falsa. Em Isaías 58:9, Deus fala novamente para cuidar do próximo e frear a nossa língua. Em Mateus 5:12, Deus diz que daremos conta de toda palavra torpe, daremos conta no dia do juízo. Agradecimentos. Nossos agradecimentos ao pastor Bruno Gustavo Vicentim, à Escola IBF, Instituto Bíblico Fé e à Igreja Templo Vivo. Agradecemos ao nosso Deus Pai que nos deu seu Filho Jesus e também seu Espírito Santo para nos ensinar e nos instruir na sua palavra. Esse trabalho veio nos orientar de uma maneira muito especial em nossa alma e em nosso espírito, num tempo que o Senhor nos preparou para isso. É com muita honra e alegria que estamos aqui reunidas para falarmos sobre o estudo da carta de Tiago. Agradecer pela vida é reconhecer diariamente o amor de Deus para conosco. Agradeço a Deus por essa oportunidade que só nos engrandeceu. Eu agradeço minhas irmãs em Cristo Jesus. Amém. Amém.